Josi, você que tá online, confirma pra mim se o áudio tá legal. Estão me ouvindo? Josi, confirma pra mim o áudio. Guardar a Flávia. Pina, já tá retransmitindo? Confirma pra mim que eu vi que você tá online aí, por favor. Marlene, Havana, Elizabeth. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Megajin, boa noite. Funcional Aurebua. Acho que é isso. Funcional Rebua. Bom, a Flávia entrou. Vou convidar a Flávia aqui agora, pessoal, para ela vir conosco participar. Oi, Flávia. Olá, e aí, como é que você tá? Peraí. Eu tô aqui sofrendo com esses fones Bolts. Sofrendo com esses. Mas por que não tá funcionando, não? Flávia? Oi, tá me ouvindo? É. Agora eu tô te ouvindo. Bom, vou. Eu não sei o que acontece com eles. Eles estão tô sofrendo. Gente, Eles mas não não tá funcionaram funcionando? muito bem. Você acredita? Mas Vou você tá comprar. no. Você Agora tá eu no tô no fio. PC? Não, mas eu falo assim, o Não. seu. O seu... Uai. Bom, É, eu... enfim, né? Bom, vamos lá. Boa Bora. noite mais uma vez. O pessoal tá Boa chegando aí. noite. Boa Esperar noite. um pouquinho. Como é que foi seu dia hoje? Conta pra gente. Nossa Senhora, sério? Peraí, É, senta você aí, não, Cláudia. Senta aí, Cláudia. você não tá em Goiás, eu tô sabendo. Goiânia, Tô em São tá? Paulo. Tá em São Paulo, né? Tô. Tô em São Que Paulo, bom. Tá correria, pertinho aqui. luta. Pois Eu é, tô em passei na casa agora. porta, inclusive. Aliás, eu passei na porta, passei perto. Aí eu falei assim, gente, mas é que eu vim aqui assim, ó, foco. Foco, né? Depois te conto. Foco é tudo, hein? Foco é tudo na vida. Ainda mais aqui nessa cidade. Se você desfocar, você não faz mais nada. Só come. É. E o que você tá achando dessa retomada? Enquanto o pessoal tá chegando, vamos falar, trocar um pouquinho de ideia aqui, Vamos. Flávio. Ó, bom, com relação à arquitetura, né, no caso, do mercado de um modo geral, vamos lá, né? Eu acho que tem mais ou menos, uns 2 meses, mais ou menos uns 2 meses que, assim, mudou completamente a visão do gestor. Então, assim, eu estou muito feliz, apesar, claro, que a situação não é para a gente comemorar, né? Porque tem muita gente sofrendo, a gente sabe que a gente teve várias perdas de amigos e tudo, mas uma coisa eu achei, assim, incrível na pandemia.
Eu acho que as pessoas, elas se voltaram muito para elas mesmas e se voltaram muito para os negócios. Então, o que que eu ouço muito? Eu ouço muito do gestor assim, ah, porque aí, como teve a pandemia e eu não podia trabalhar, eu fui estudar. Então, eu tive tempo para fazer aquele curso que eu nunca tive tempo para fazer. Eu fui assistir às lives, eu fui. Quer dizer, as pessoas, eles foram procurar informações e a maioria das pessoas, um pouco antes da pandemia, estavam muito bem. Tanto que hoje os clientes me ligam e eu falo assim, que eu sempre pergunto sobre a parte econômica inteira, né? Porque eu preciso entender como é que é a empresa, onde a gente está e para onde a gente quer chegar. Isso faz parte do meu projeto de arquitetura. E aí eu sempre pergunto assim, qual o número de ativos da sua academia? Aí a pergunta sempre é assim, antes ou depois da pandemia? Aí agora eu já me adianto, né? Eu já falo assim, olha, qual era o seu número de ativos antes e qual é o seu número de ativos hoje? Então, o que que eu observo? Tava todo mundo vindo muito bem, e é aquela história. Quando a gente está muito bem, a gente tem uma mania de tampar um buraco com o outro. Tipo, muita gente falava para mim, nossa, Flávia, minha piscina, por exemplo, eu estava tirando da piscina para pôr na musculação. Eu já escutei que eu estava tirando da musculação para colocar na piscina. E como estava entrando, e o volume só aumentando, dinheiro entrando, a gente não se preocupa em analisar os números. Então, o que está acontecendo? Eu estou vendo um gestor mais consciente, tá? Eu estou vendo um mercado que já caminhava para uma profissionalização, mas eu estou vendo que o nível tá assim, foi de 0 a 100 muito rápido, tá? Então a pandemia proporcionou isso para a gente, uma conscientização desses empresários de que a academia é uma empresa. Eu não sei por quê, juro, eu não sei por quê que Que eles não duro! enxergavam. Não, Que triste notícia você me dá e feliz ao mesmo tempo, né? assim, eu não consegui entender por que que antes isso não era Não entendo, mas enfim. Então, a academia é uma empresa. Que bom que você é apaixonado pela sua empresa, que bom que você ama o que você faz, que bom que você escolheu a educação física porque você ama, mas é uma empresa. Então, assim, a retomada está bombando. Eu vou te falar que o mercado está em alta. Várias pessoas, eu vou te falar que o escritório nunca cresceu tanto como agora. Que Mesmo, legal, tá? Flávia, que legal. Então, E assim, Flávia, pode feliz falar. por eles, né, na verdade. Eu fico muito feliz por eles, assim, pela consciência que eles também estão tendo de que precisam melhorar. Legal. Sim, pode falar, Júnior. Fala que eu Vamos não lá. começo, só Flávia, termino só amanhã. eu conheço você. As duas últimas ou três últimas conversas que a gente teve era para a gente falar 5 minutos e ficamos 1 hora e meia no telefone, né? Você sabe, eu... É sempre assim. Eu lembro que um dia eu falei assim, Flávio, agora preciso desligar que eu cheguei no cliente. E a gente se estendeu mais um pouquinho. Essa pandemia foi assim. Flávia, você sabe que eu sou diretor comercial aqui da Action, né? E a Sim. gente lá na Action comercializa produtos, pesos livres, acessórios personalizados para as academias. Nós Uhum. atendemos todos os clientes. Eu tenho cliente que compra comigo um conjuntinho de halter, aquele cliente que compra comigo 200 mil de acessório para academia de 6 mil metros quadrados, tá? Inclusive, você não sabe, mas a M7 é cliente nossa também. Mentira. Verdade, a gente personalizou os dumbbells dele lá, pede lá para você ver. A gente tem um Sério? revendedor lá na Bahia, o Alex, um grande abraço aí, Alex. Não sei se você tá online aí agora, mas e a gente tá lá Matheus, com eles. Matheus, Matheus é Linda, né? incrível. Ficou bonito Matheus demais. é incrível, é. A gente tem outro cliente em comum agora, que é a Unifit, né? Que é O qual? Gilberto. Unifit, lá em Ah, Guanhães. Você tá Unifit. com o projeto deles lá. Nossa, a Né? Unifit vai ficar um espetáculo. Vai ficar aliás, está ficando. Está ficando um espetáculo. Aquilo vai ser um show. A Unifit foi um marco na minha vida, pessoal. Na época, eu trabalhava já na Action, conheci o Gilberto, e aí nasceu o AMA, né? Que eu tô aqui com a camisa vestida mesmo. Nasceu o AMA por quê? Tudo isso que você está me falando, a gente já conversou antes e eu resolvi criar um projeto, assessoria de marketing para academias. Estava cansado, Flávia, de chegar na academia e o dono da academia não saber
Mas assim, não é uma assessoria que nem o pessoal, sabe esses gurus de internet que está tendo agora, principalmente na pandemia, nasceu um monte de guru de internet que eu tenho a solução pronta. E eu vou te falar uma coisa, eu Não acompanho as existe. suas lives. Eu acompanho as suas lives. Você tem pessoas muito sérias que vão lá, e assim, algumas dessas pessoas, não vou citar nome, no meu ponto de vista, elas foram domadas por alguns desses lançadores de internet e criaram assim, pegaram um produto lindo, maravilhoso que elas tinham, mas que funcionava quando você personalizava para um cliente, quando você ia até aquela academia, fazia uma consultoria, dava um trabalho personalizado, eles acharam que vão colocar isso aqui no infoproduto, vamos vender isso na internet, que isso vai bombar, você vai ganhar dinheiro, e o dono da academia vai ficar ali, ó, chupando o dedo, porque não tem fórmula mágica. Então, o que que eu faço? Eu abro o espaço, quando eu faço as lives, inclusive, eu abro espaço justamente para ouvir todos os pontos de vista. Porque eu quero mostrar para o cliente, eu quero mostrar, eu acho que é uma missão, assim, eu mostrar para o mercado, o gestor, que não existe fórmula de bolo, que não existe um caminho só, tá? Que ninguém está totalmente certo e ninguém está totalmente errado. Então, Sim, assim, sejam. Sabe aquela história? Quem não lê, quem não estuda é facilmente manipulado? Então é isso. muito Então, fácil. assim, ó, todo mundo tem coisa boa e coisa ruim para acrescentar. Só que eu acho que o importante de tudo é a gente ouvir todos os pontos de vista. Por exemplo, na semana passada eu fiz uma série que chama Tríade, tá? Eu, Aí eu eu falei, cara, acompanhei. incrível, porque o que que eu, a partir desse pensamento, inclusive, eu chamei 3 pessoas, elas não fazem exatamente a mesma coisa, mas assim, quase a mesma coisa, mas são 3 pessoas com visões assim, muito diferentes, que eu conheço, assim, de conversar e tudo, eu sei que as visões são diferentes, tá? E nem todo mundo que eu conheço, que eu converso, eu compartilho com a mesma visão, mas eu respeito e ouço. Então, por exemplo, eu queria mostrar que funciona. Ah, o jeito A funciona? Funciona. O jeito B funciona? Funciona. O C funciona? Funciona. Funciona. Sabe o que que funciona? Se você trabalhar, acreditar no que você está aplicando, tá? Trabalhar duro, acreditar no que você está aplicando e ter responsabilidade. Pronto, acabou. Tudo funciona, tá? Então, assim, vai depender muito de quem você é. Porque, assim, Júnior, tem gente que se identifica com essa pessoa aí. E aí a academia dessa pessoa bomba. Por quê? Porque ela passou a acreditar nela mesma. Entendeu? Na verdade, não Sim, foi a sim. pessoa que fez isso. Não, olha, sabe o que aconteceu? Você tem que ser grato. Eu já até conversei isso com clientes meus. Eu falei assim: olha, o que que a pessoa fez? Aí eu levei ele a ver que a pessoa não fez nada. Mas a pessoa fez uma coisa muito importante que ela tem que ser grata o resto da vida. Ela fez ela enxergar o potencial que ela tinha. E por isso vale a pena você pagar, vale a pena você agradecer, entendeu? Agora você chegou no ponto. E aí, eu, Júnior, lá em Guanhães, quando eu cheguei lá, a gente inaugurou a academia deles lá dia 2 de novembro, ó. Tá próximo a um ano de unidade lá. O Gilberto me chamou, eu fui até lá. Na verdade, o Gilberto não me chamou. Recebi uma ligação, aquele processo de venda, e Um lead. eu fui atender esse cliente. Fui atender, eu liguei para ela e falei assim: eu vou até vocês para apresentar os produtos. Eu tinha que ir Certo. BH na Pratique, a Pratique é a nossa cliente. Um grande abraço ao Tadeu, ao Geraldinho, né? A Prática é cliente E meu também. A de então, contagem, pelo menos. Eu não falo a da de unidade, falo de Contagem, a contagem. unidade de Contagem. Passei É, exatamente nesse dia, eu passei em Contagem. Estava abrindo lá, unidade de há um ano contagem. atrás. E É, para resumir a história, quando ela me falou, a primeira coisa que ela falou assim: ah, mas você vem, mas é sem compromisso, né? Eu não preciso comprar. sim, E aí eu sim. falei para ela: não, negativo. Eu vou sair daqui com todo o compromisso que eu tenho com todo o meu cliente. Agora você não é obrigado a comprar. E a gente começou a falar. Eu ajudei ele a escolher o prédio, ajudei ele a escolher as máquinas, ajudei ele a fazer como fazer o marketing, ajudei, ou seja, fiz todo o processo. E aí eu vi isso, que eu sou formado em PNL, lá atrás, quando eu fui fazer Practitioner, em 2011, eu fui escrever minha missão de vida. E a minha missão era essa: auxiliar as pessoas a utilizar o potencial infinito que existe dentro delas. Porque eu não preciso ensinar nada para ninguém, eu não preciso mostrar. Muitas vezes você vai só ouvir e vai direcionar. Falar: olha, eu conheço esse Sim. caminho, eu conheço o caminho A, conheço o caminho B.
o A, X, X, X aconteceu isso, o B, X, X, e ele vai criar talvez um caminho C. E é isso que eu vi que estava faltando. Quando eu vi que estava faltando isso pouquinho no mercado, eu falei, quer saber? Vou criar umas lives agora com o AMA, que é assessoria de marketing. Nós vamos oferecer conteúdos gratuitos aqui na internet, tá? Transformei meu Instagram nesse material. E você está aqui hoje. A gente combinou um assunto que era como vender sua academia em 60 segundos. Algumas pessoas me perguntaram, Júnior, mas como assim 60 segundos? E aí eu separei algumas perguntas que eles me fizeram aqui. São 3 só, tá? Não tem pergunta Então cabeluda. Ó, mas antes disso aí, eu queria saber... uma, sabe? Não vou perguntar a sua idade, fica tranquilo. Ih, 40. Quando começou a empreender e como integrou a venda e o marketing ao processo de arquitetura? Porque, assim, algumas pessoas perguntam, por que a Flávia fala, você fala bastante, você traz bastante venda, bastante comercial, você fala bastante de venda. Eu sei o porquê, mas eu queria que você respondesse para essas pessoas, né, que estão aqui ou vão ouvir depois, como que você integrou essa venda e o marketing no processo de arquitetura? E quando você começou a empreender? E eu sei de uma história sua. Se você não falar a verdade aqui, eu vou contar pro povo aqui embaixo daqui a pouco. Tá, beleza. Ok, o que é? Que ela se não adianta. Dependendo do eu te pago pra você ficar calado. Bom, vamos lá. Vamos começar. É o seguinte, primeiro, vamos lá, né? Lá no túnel do tempo, quando eu me formei, que eu formei tem 15 anos, vai fazer 16, eu acho. Que eu tô igual a minha avó, sabe? Eu tenho que olhar no registro. Quando eu me formei, eu assim que saí da faculdade, eu precisava trabalhar de qualquer jeito. Eu precisava trabalhar. O meu filho estava pequeno. Na verdade, quando eu saí da faculdade, eu estava grávida. E aí eu precisava trabalhar. Sabe aquela história, tipo assim, eu não tenho opção de tipo, nossa, deixa eu abrir aqui meu escritório, ficar aqui cangando grilo até aparecer o primeiro cliente. Não tive essa opção. E graças a Deus, porque a vida inteira eu fui assim como meu pai sempre fez isso comigo, e de repente eu caí na vida. Puf, beleza. E eu precisei trabalhar, meu filho tinha mais ou menos 8 meses, eu falei, vou trabalhar de quê? Na época eu lembro que eu peguei o jornal, não tem mais, olhei, falei, classificados, vamos ver, aqui. E aí eu comecei a trabalhar com vendas. Eu trabalhei num lugar muito específico, que vendia mobiliário de design assinado. Então eram peças assim caríssimas, com chassi, com tudo, com toda a história e tal. Então eu uni as duas coisas que eu gostava, design, arquitetura, né? A loja era maravilhosa, eu atendia público AA, tipo, uma cadeira custava 50 mil, mais ou menos isso. Então a gente atendia esse público. E aí, passei por uma seleção enorme, eu comecei a me encontrar na venda, né? Então, assim, eu comecei a vender, eu vendia e fazia o projeto. E aí eu comecei, na verdade eu fui contratada para vender. Só que eu comecei a perceber que quando eu conversava com o empresário, porque era só mobiliário para grandes empresas. Então a gente vendia para o governo, a gente entrava, era licitação, então eram vendas grandes, tá? Já eram vendas assim, com números grandes. E aí eu comecei a me achar nisso, e eu comecei a perceber que quando eu mostrava para eles o uso e falava assim, não, vamos fazer o layout do sua... Eu montei muita empresa, assim, tipo, muita empresa grande, que eu ia lá, organizava, colocava até o quadro na parede. E aí o cara comprava de mim por isso, por esse diferencial do atendimento. E por incrível que pareça, todo mundo achava que eu era a dona. Era muito engraçado, porque todo mundo falava assim, você é a dona? Eu falava, não, meu filho, eu sou a vendedora mesmo. Não, então você é irmã do dono? Eu falei, não, você é a mulher do dono? Eu falei, gente, eu sou a vendedora, por que eu não posso ser a vendedora? Porque o que acontece? O consumidor está muito mal acostumado, porque ele não sabe nem como lidar com um bom serviço, um bom atendimento. Ele acha que vem do dono, né? E eu sempre trabalhei nas empresas com esse engajamento, como se fosse minha mesmo. Sempre vestia a camisa. E aí comecei, fui crescendo, o concorrente cansou de perder para mim. Aí um belo dia, quando ele cansou de perder vários e vários orçamentos, ele me ligou, me ofereceu o dobro de tudo, eu falei que eu não ia. Aí ele ofereceu mais um pouco, falei, agora eu vou. Cheguei no meu chefe, falei, olha, não tem jeito. Eu te amo profundamente, eu era apaixonada nele mesmo, sério. Foi tipo assim, ele foi um grande exemplo para mim, assim, de um grande líder, paulista, inclusive.
Ele, a esposa, os dois paulistas, assim, uma elegância para vender, uma elegância no atendimento, uma elegância no trato, assim, que nunca tinha visto. E super culto, inteligente, enfim. Eu sei que com isso eu aprendi a vender e eu amei vender. Vendi muito. E comecei a ganhar vendendo e fazendo projeto, vendendo e fazendo projeto. Resumindo, eu trabalhava meio período com a venda e as pessoas começavam a gostar do meu atendimento e falavam assim, você faz projeto? Falava, menina, você acredita que eu faço? Ah, mas assim, você é formado? Eu falo, você acredita que eu sou? Dizem meu diploma que eu sou arquiteta. Aí eu comecei a fazer. Comecei a fazer projeto, por fim eu cheguei no meu chefe, né? Que eu comecei vendendo, quando eu vi eu estava fazendo compra, era gerente, olhava, eu fazia pedido, enfim. Quando eu vi, eu falei para ele, olha, infelizmente eu tenho que sair, porque eu não consigo mais atender toda a demanda do projeto, mais aqui na loja, e fazer 100%, porque eu não vou trazer uma coisa para cá, outra para lá. Ele virou para mim e falou assim, ai, que dó. Eu falei, o quê? Ele falou assim, olha, quando você entrou aqui, eu sabia que você ia sair rápido. Porque quando a gente vê um vendedor muito bom, a gente sabe que ele vai evoluir muito rápido, mas eu não sabia que ia ser tão rápido. Aí ele falou, Mó, te desejo boa sorte e tudo. Tanto que foi legal que eu comprei todos os meus móveis quando eu montei meu escritório de arquitetura com ele. Eu falei, oi, Que legal. chefe, você tá... Foi, eu falei, oi, chefe, voltei. Aí ele falou assim, ai, que bom. Eu falei assim, ó, agora eu vou comprar. E você não me vem com aquelas bagaceiras que você tá encalhada lá no estoque, não, que eu sei o que que é. Aí ele tava rindo, né? Enfim, a gente... Então foi isso, eu sempre tive essa ligação. Para mim, comércio sempre teve ligado com arquitetura. Eu sempre gostei da arquitetura comercial por ser mais prática, direta e eu ter um resultado efetivo. Não que a residencial não tenha, tá, Júnior? Por exemplo, você vai me contratar, não a mim, tá? Por favor, contrata outro. Mas, por exemplo, você vai contratar um arquiteto para fazer sua casa, a pessoa tem que ter a sensibilidade de entender a sua família, a sua dinâmica. Aquilo ali vai ser um lugar que vai te trazer sensações excelentes. Então, quer dizer, você tem resultado, mas é um resultado diferente. Eu gosto de ver resultado assim, ó. Eu gosto de ver resultado de dinheiro entrando na conta do meu cliente, Do na cliente. minha, obviamente, porque cada vez que entra na dele, melhor ele fica, melhor eu fico também. Então, para mim, Sim. isso aí é visível. E aí, o que aconteceu? Quando eu entrei no fitness, foi totalmente sem querer, totalmente, tipo, foi nada planejado. Eu trabalhava numa loja, numa dessas lojas, e aí uma grande amiga minha, bem que a gente, tipo, foi a primeira parceira que eu tive mesmo. Ela me viu, comprou de mim, na verdade. Na verdade, ela não comprou de mim. Ela ficou encantada porque eu dei um excelente atendimento para ela e ela não tinha comprado de mim, ela tinha comprado do meu amigo, que era vendedor do outro período. E aí ela ficou muito impressionada com o meu atendimento. Ela falou, nossa, você me atendeu tão bem, e você sabia que eu não ia comprar nada de você. Aí eu falei, uai, mas não entendi, como assim? Aí ela falou assim, não, porque você me atendeu muito bem. Eu falei, olha, você é cliente da loja, você é cliente do meu amigo, ele vende aqui comigo. Então, assim, você... E fora isso, eu sou apaixonada em conhecer pessoas, que eu adoro conversar, né? Dá pra ver. Então, Sim. assim, 15 minutos que eu tô conversando com a pessoa já começa a chorar, contar a vida dela inteira, enfim. E aí a gente começou a conversar, ela falou, você faz projeto? Faço. Ele falou, você faz academia? Eu falei, nunca fiz. Aí ela falou, você faz, vamos ali. Aí ela foi me indicou o primeiro cliente. Meu primeiro cliente chama o Anderson, que ele é assim. Esses dias eu tive a oportunidade de mandar uma mensagem para ele, em que eu agradecia muito, muito ele, porque ele não tem noção do que foi o primeiro projeto fechado da academia para mim naquele momento. Assim, eu estava num momento assim que eu falei, meu Deus do céu, as boletas tudo fodidas, cartão tudo vencido. Eu falei, meu Deus. E aí eu tive uma pessoa que acreditou em mim, sem eu nunca ter feito uma academia na vida. E ele é meu cliente até hoje. Inclusive, eu fiz a academia nova dele, eu fiz a casa dele. É uma pessoa que eu tenho amizade até hoje. E de lá, e quando eu comecei, de repente, em 2 meses, 30 academias, 10, 20, foi aparecendo, eu falei, ué, o que é isso? Aí, de repente, Não eu comecei, tinha, aí né, eu fui Flávia, lá, também? não, Não não tinha uma tinha. E pessoa aí, especializada. não Tem, tinha, tinha até um ou dois no tinha, mercado. Tem um tinha, ou dois no não mercado, tinha, mas. tinha a Patrícia Tótaro, Não, a excelente Patrícia sim, mas profissional, você está mas falando há aí, 16 anos atrás. A Patrícia atendia não, umas grandes 10, redes. 10, 10. Ela 10, uns atendia 10 anos umas atrás. grandes redes aí, já estava. Sim, e aí o que aconteceu? Quando eu vi, fez assim, vup, aí eu falei, ué. Aí foi quando eu bati um Google e eu achei inclusive o nome dela. E eu olhei e falei, ué, só tem ela?
E só tinha ela na época. Não tinha nem a Ficou Cabane, surpresa, né? não aparecia a Cabane, que ainda tem a Cabane também. Eu acho que hoje assim, basicamente, gente, vamos combinar. Eu, Cabane, Patrícia, que eu conheça, tá? Eu sei que tem outros aí que estão na luta, crescendo, tudo mais, mas assim, os maiores, assim, são esses hoje, de referência. Vocês E são aí, o as que que três referências acontece? hoje. Sim, graças a Deus, gente, com muito trabalho. Eu falo isso, assim, com muita humildade e muito orgulho também, tá? Do meu trabalho, assim, de toda a luta da equipe também. Mas, enfim, a gente começou, eu pesquisei e eu comecei a ver que o perfil dela era um perfil AA. Falei, caraca, e o resto da academia? Porque eu comecei E a as, a aca- academia, e as academias eu de comecei a 800 metros, 1.000 metros, né? isso, eu comecei a atender muita academia de bairro mesmo, aquelas assim, sabe a academia de bairro clássica? Tinha, tipo, todas as atividades. E aí eu comecei a pegar uma época, meu filho, que o cliente virava as costas, ia ali no banco, falava assim, ah, aqui, voltei com 800 mil de BNDES. Eu falava, gente, mas menos coisa que esse povo tá pegando esse dinheiro, né? Eu pensava, gente, mas é só ir lá no banco. E assim, então tava assim, aquela coisa toda, eu falei, meu Deus, então vamos. E aí eu comecei a fazer muita academia de pequeno e médio porte. E aí, nesse momento, eu estabeleci meu foco de mercado. Eu falei assim, gente, é o seguinte, se eu conseguir atender 95% do restinho que a Patrícia não consegue, porque ela não tem nem braço para tudo isso, eu vou Você já estar estava feliz. feliz. Aí eu estava feliz. Aí eu falei, eu vou ganhar o quê? Eu ganho no volume, né? Então, eu vou trabalhar bastante. Como eu nunca tive preguiça de trabalhar, eu adoro, não tenho problema nenhum com isso. Eu vou ganhar no volume e eu quero entregar para essas pessoas a melhor qualidade que eu puder. Vai ser o melhor custo-benefício. Por quê? Eu tive, na maioria das vezes, era a primeira vez que essa pessoa tinha contato com um arquiteto. Então, assim, eram pessoas tão simples, Júnior, que eu ficava até com medo, porque elas depositavam dinheiro na minha conta à vista, e aí elas viravam para mim e faziam assim, e agora, o que a gente faz? Juro, na maior simplicidade do mundo, tipo assim, uai, e agora? Como é que a gente faz? Eu falo assim, como assim? Não, eu te paguei, a gente faz como? Isso porque tinha contrato, eu já tinha lido, eu tinha explicado, eu já tinha ido lá. Aí eu falei, ó, fica tranquilo que eu vou te conduzindo e tudo, e aí você vai aprovando, vai dar tudo certo. E aí eu já rapei a academia, tá? Tipo assim, a academia tinha que inaugurar, e era festa. Eu falei, cara, tá, vambora. E aí fui junto com as faxineiras e assim, sabe, já deitei no chão chorando de alegria, porque a academia ficou pronta, e aí eu sei que o cara vendeu a casa, vendeu o carro, vendeu tudo para fazer. Então, esse é meu público, de assim, de Flávia, paixão mesmo, de coração. eu conheci Foi essa assim, história sua e quem não conhecia está conhecendo agora. Mas tem uma história que você falou aí que foi 16 anos atrás, né? E aquela garotinha de 12, 13 anos que vendia entrada para a própria casa. Você desde muito cedo você já era empreendedora, né? sim, eu era terrível. Eu era terrível. Tinha Que bilheteria, eu fazia? tinha carteirinha VIP, tudo. Então, assim, já está no sangue seu essa questão de venda, né, Flávio? Tinha, Bom, olha, eu mas já fazia marketing de diferenciação. perfeito. E aí que eu entro para falar no assunto de hoje. O que é neuroarquitetura para quem ainda não sabe? E Tá. isso tem muito a ver com marketing e diferenciação. Que você vai, Sim, quando você fala em neuroarquitetura, nós vamos falar que a gente vai mexer com os sentidos das pessoas, né? E só que assim, quando fala sentido, o pessoal fala assim: "Ah, é o cheirinho da academia especial, pode é o ser, som da academia". É pode tudo isso, mas ser. eu sei que tem coisa muito mais legal que isso. Inclusive eu vi um Sim, post seu esses dias, você falando de imagens geométricas, pinturas geométricas. sim. A neuroarquitetura entra nisso aí? Pode dar uma dica para nós? O que é essa neuroarquitetura para o dono de academia, por favor? Vamos lá. Bom, a neuroarquitetura neuroarquitetura, esse termo, ele é novo. A neurociência não. A neurociência está aí há anos tentando decifrar essa caixa preta que a gente tem aqui, né? Que na Sim. verdade a gente conhece muito pouco e o pouco que a gente conhece é fascinante, tá? Então, assim, eu tenho estudado a neurociência e eu tenho estudado referências fora do país sobre neuroarquitetura, porque existem ainda pouquíssimos artigos realmente comprovados que são aqui no Brasil, tá? Então tá tudo começando agora. Você pode reparar que tem pouca especialização, tem um MBA que eu fui olhar o escopo, eu falei, não e tal. Então, assim, o que que é? A neuroarquitetura nada mais é do que o estudo da neurociência aplicado no ambiente, tá? Então, por exemplo, já existe o neuromarketing, existe neurovenda, PNL deriva um pouco não, deriva totalmente disso, né?
que vem aí de encontro com o autoconhecimento, conhecer o outro, enfim, fazer um atendimento personalizado. E a Sim, sim. neuroarquitetura, o que que ela faz? Ela quer te impactar, ela vai impactar, a gente vai fazer um caminho para impactar esse cliente. E quanto mais específico for esse cliente, por que que eu achei assim muito propício o momento, né? Porque a gente está num momento onde os nichos estão surgindo e eu tenho certeza que eles vieram para ficar, tá? Porque cada vez mais as pessoas vão se especializar na área dela, tá? Então, quanto mais especialista você for, melhor você consegue atender o seu cliente. Então, vamos lá. Seu nicho, eu tenho ali um grupo com um comportamento óbvio, gente, que o ser humano é individualizado, mas eu tenho um padrão comportamental daquele grupo ali, tá? De características dominantes. Você sabe como é que é. Sim. O que que eu faço? Vamos lá, vamos dar um exemplo prático para a pessoa ir conseguindo ela visualizar, entender melhor. Vamos trabalhar com crianças, tá? Crianças aí de 0 a 3 anos, que fazem natação para bebês, vamos colocar assim. E como é que eu posso aplicar a neuroarquitetura para eles? Aí eu estou falando da experiência deles, não estou falando na venda. Por exemplo, eles estão num momento de desenvolvimento do cérebro assim, incrível, que nunca mais a gente passa, que é do 0 aos 3. A gente está desenvolvendo cognição, a gente está desenvolvendo várias coisas. Eu posso, por exemplo, simplesmente mudar o lugar onde eles pisam, com texturas diferentes, com corzinhas diferentes, uma graminha e depois uma bolinha. Tudo isso vai causar neles sensações que vão para uma parte. Essas sensações elas vão para uma parte do cérebro que é irracional e emocional, tá? Isso faz com que a gente marque aquele momento. Porque muitas vezes a gente não lembra de tudo que aconteceu, mas o sentimento do momento a gente nunca esquece. Quando aquilo Sim. marca muito a gente, né? Então, por que que isso acontece? Porque eu falo que vai lá para o buraco negro. E esse buraco negro tem. O buraco negro é o seguinte: ele tem dois lados, um positivo e um negativo. O positivo é que você marca para o resto da vida, o que é ruim e o que é bom. O negativo é que, assim, depois que você achar isso, se for alguma coisa ruim, aí é duro, porque aí é terapia, aí é hipnose, por aí vai. Você precisa achar isso aí em várias gavetinhas. Então, o que que é a neuroarquitetura? É eu fazer essa venda com o meu cliente assim que ele entra. Porque o que que acontece? O ser humano, gente, eu achei incrível isso. Em 60 segundos, Júnior, 60 segundos, eu te conheci, acabei de te conhecer. Meu cérebro leva 60 segundos para ele formar um juízo de valor a seu respeito. Olha como a gente é preconceituoso. Então, assim, é rápido. Preconceituoso. É preconceito total, porque em 60 segundos é um preconceito. Não tem como você ter um conceito aprofundado da pessoa. Então você olha a pessoa, o seu olho faz assim, ó. Roupa, cara, não sei o quê, gostei, não gostei. Aquela história que a gente fala, o santo bateu, não bateu, enfim. Não é É isso. bem É isso. a primeira impressão. E aí vem muito da identificação, tá? A identificação. O que eu identifico em você, que eu acho que é familiar a mim. Porque quando eu conheço algo novo, um ambiente ou uma pessoa, eu trabalho essa partezinha do cérebro que ela está ligada à família, dinheiro, emoção, que mais? Tem São várias outras várias coisinhas. gavetinhas que nós vamos abrir ali. Isso. E aí o que que acontece? A partir do momento que eu olho para você e falo assim, legal, isso é inconsciente, tá, gente? Porque se fosse E é consciente, rápido isso, né? muito E é rápido. Se muito fosse rápido consciente, isso. tem muita gente que vocês odeiam, que vocês iam ver que vocês odeiam porque tem coisa de vocês. E como que funciona na Se arquitetura? Ele identificam, é por chega, identificação. identificação. Então, por exemplo, eu cheguei no lugar, eu tenho 20 anos, eu sou baladeira e tal, cheguei numa academia que se propõe a ser uma balada, tipo iluminação legal, toda descolada, tem umas frases assim que a gente sabe. O que que acontece? O cara bate o olho, eu bati o olho e falo, nossa, que massa, que lugar legal e tal. Ali eu compro a academia. Eu falo que Você que já o vendeu. consultor, ele não vende a academia na hora que ele chega lá para poder fechar com o nosso aluno, não, o seu cliente não. Porque se ele tiver que vender lá, ele vai falar de preço. Aí você está ferrado. Então é o seguinte, você tem que vender essa academia, quando ele chega lá, ele tem que ter certeza que é ali que ele quer. Quando ele faz o tour e você apresenta a academia, ele tem que falar, caraca, meu Deus do céu, é aqui que eu tenho que... O que que eu vou fazer para treinar aqui? Quando ele chegar na sua frente, ele só vai estar pensando assim, como é que eu vou pagar? É no cartão, cheque, dinheiro, vender o rim, o que que eu vou fazer? Perfeito. Ponto. Então o que eu coloquei aqui, ó, em seguida, eu vou te interrompendo, tá? Tá, Senão a pode, porque senão eu gente. vou estar amanhã. Eu sei, só que eles derrubam a gente com 1 hora. 40 minutos, é terrível.
Então vamos lá. O ponto de venda, então, vamos falar assim, ó. O ponto de venda é arquitetado pensando no cliente e como ele irá reagir aos estímulos causados, aumentando assim a Exato. probabilidade de compra. Perfeito? Então esse resumo que eu fiz Sim, aqui estava legal. Então assim, é eu, isso eu aí. pus um pouquinho mais. Qual experiência pode ser gerada no visual, no sinestésico, e é possível abranger sons nisso? Então assim, quanto mais sentido Tudo. você usar aí na sua arquitetura, você vai conseguir muitas vezes se identificar. Só que assim, você falou de uma baladeira, só que nessa academia chega a baladeira, chega a senhora, chega... Como que você consegue fazer o conjunto disso, fazer a harmonia disso? E você me falou uma história aí agora, há pouco, você me contando. Bom, você sabe que eu sou formado em PNL, e na minha primeira historinha de PNL que eu aprendi, a gente fala sobre a raiva. O pessoal fala assim, a raiva é um sentimento ruim, né? E não é. Né? A raiva é um Não. sentimento motivador. Não existe sentimento ruim, tá? No meu ponto de vista, e dentro de PNL, fala que todo comportamento ele é positivo dentro daquele contexto, né? Depende Eu de como lembro você do vai lidar com exemplo, ele, né? isso. Eu lembro até que no contexto o cara falou, perguntaram assim, mas então o estuprador, quando estupra alguém, é positivo? Para ele é. Pro estuprador é positivo. Agora, isso perante a Só sociedade que aí dentro. eu vou socar sua cara, né? Você não vai falar isso, eu não vou deixar você falar que eu sou uma mulher, né? Não, mas você entendeu. Eu também Não, não entendi, assustei. não. Então vamos lá, vou repetir. Dentro da base de PNL, quando alguém perguntou, então se o estuprador, o ato de estuprar alguém é positivo? Sim, aonde que isso é positivo? O estuprador. Para Na ele é cabeça positivo. doente Na dele. Na cabeça cabeça doente doente dele. dele. Isso é Sim, tá. crime, Que ele é um isso não é psicopata. aceitável, Sim. mas a PNL fala que Não, não é aquilo, aceitável. É todo ato, crime e é pela todo, psicopatia. É. todo ato é positivo. E baseado nisso, a gente foi lá aprender sobre a raiva. E aí eu achei legal, porque isso tem muito a ver com o que a gente está falando aqui hoje. A criancinha que você falou lá, tem uma historinha, a Joana, ela estava fazendo 5 anos e a tia levou ela para o shopping para fazer aquela festinha surpresa. Quando chegou na casa dela, tinha vários presentes. Já os amiguinhos lá, e ela pegou de todos os presentes, ela pegou aquelas violinhas de 4 cordas. Em Goiás tinha isso quando você era criança? Você não tem cara que gostava muito de tocar, não, essas coisas. Aquelas violinhas Eu de 4 tocava cordas, assim. violão. Tocar violão, que legal. Então tá, daí essa Eu menininha tocava subiu na violão. hora, com a Ah, violinha, lembrei. subiu na hora e começou a tocar. Nisso, algumas crianças, que já eram mais velhas, mais maliciosas, de 7, 8 anos que estavam ali na festinha, começaram a meio que rir, mas com deboche. A tia sacou aquilo na hora, transformou aquilo em aplauso, tudo ficou lindo. Moral da história, essa cidadã cresceu aos 25 anos de idade, ela se tornou presidente de uma grande marca no Brasil e no mundo. Isso é um fato real, estou falando um nome fictício aqui. Devido ao quê? Devido àquela experiência, daquela emoção que ela gerou lá, que ela era determinada e que ela conseguia conquistar as pessoas. Vamos dizer assim, então assim, ó, com a minha determinação eu consigo persuadir as pessoas. Ela levou isso para sua carreira profissional. E ao contrário aconteceu com o João, que foi reprimido pelo pai quando quebrou um copo. Então ela gravou aquilo ali, ele não faz nada direito, faz nada direito. Ele trabalhava 10 anos no banco, virou gerente, falou, mas não vai dar certo, não trabalho direito. E acabou que não deu certo. Ele voltou a ser caixa, porque ele não conseguiu desenvolver como gerente. Então isso que você falou faz muito sentido. E legal que a gente, dentro de uma academia, já pode gerar uma experiência dessa para o cliente. E fica muito mais fácil quando você faz o marketing correto disso e quando você vai mostrar isso para o cliente. Olha aqui, ele vai ser essa. A gente quer aumentar as sensações do seu filho. Falar isso para um pai, você é mãe, eu sou pai, né? A minha baixinha de 18 está lá no quarto, me ajudando com a live. Então, assim, Eu tenho uns 14. você tem um de 14, né? Então, eu acho que isso é muito legal e isso gera experiência. No mundo que nós estamos evoluindo para experiência, legal saber que o neuromarketing vai para esse nicho. Então, assim, vender em 60 segundos é isso, pessoal. O pessoal ficou me perguntando, ó, já a resposta já foi dada. Quando você chega no lugar, você vai se identificar ou não. Eu cheguei no dentista da Ou minha não. esposa esses dias. Cheguei no dentista da minha esposa esses dias, na hora que ele saiu da sala, eu falei assim, não fui com a cara dele. E a gente acabou comprando lá o serviço, ela vai fazer os negócios que tem que fazer lá. Mas eu não fui com a cara dele, eu achei ele muito voado. Eu ficava... Só que como ela Não, e queria muito, foi indicação, quantos amigos a gente já teve? Quantos amigos a gente já teve? Que a primeira impressão que a gente teve foi uma merda. Você fala assim, que cara. Nossa, que é isso? Que não sei o que. Né? De ô repente o Flávia, cara se torna o seu melhor amigo. Você fala assim,
Cara, que cara massa. E aí eu tenho uma coisa para te falar que eu achei interessantíssima. Deixa eu te falar, a primeira impressão ela é tão Fala. importante, mas ela é tão importante que é assim, ó. O cérebro, ela grava a primeira impressão, tá? Porque ela vai lá para o limbo, lá para onde eu falei, que é inconsciente isso. E aí eu posso ter uma péssima primeira experiência com você. Aí eu tenho depois uma segunda experiência que eu te encontro num outro lugar, tipo, ah, o Júnior é chato, o Júnior isso, o Júnior aquilo. Não gostei e tal. Aí eu te encontro depois, numa segunda ocasião, e é super legal, a gente conversa, eu falo, nossa, cara inteligente, que legal, que bacana. Meu cérebro não registra isso como positivo ainda. Ele fala assim, o Júnior é chato, o Júnior é isso, mas até que hoje ele foi legal. Então, eu posso te encontrar mais umas 10, 15 vezes que vão gerar subtítulos, mas essa primeira aqui, ela vai continuar, sempre vai ter um mais. Vai Depois que ser o você falou H1, uma né? péssima, sempre vai ter um mais, entendeu? É tipo assim, ah, ele é assim mais. E um dia que, por exemplo, você pisar na bola, eu vou falar, tá vendo? Não falei. Eu sabia. Desde o dia que eu bati o olho nele, eu sabia que isso, assim, assim, assado. Então, assim, por isso é tão importante que a sua academia esteja com a arquitetura totalmente alinhada com o seu propósito de entrega para o seu cliente, com o seu discurso de venda, com a sua promessa de entrega para o seu cliente. E claro, gente, que eu bato muito nessa tecla, que o prato principal da academia. Flávia, Pera aí, só um minuto, tá acabando minha bateria. voltou? Pera É, aí. voltou? Não, tá acabando, tá aqui na bolsa. Aqui, ó. Nossa. Pera aí, só um minutinho, é porque tá acabando a bateria, tá? Deu bateria baixa Fica aqui. tranquila. Muito tranquilo. Pode ir falando. Então, pessoal entrando em Aruana, entrou aí agora, Confecções Aruana. Quem não conhece, procura o Paulo lá, Aruana. tem bastante coisa lá com o Paulo. Obrigado, Paulo, pela prestígio de estar aí com a gente. Você estava falando isso e eu estava pensando em outra coisa aqui. O ambiente Sim, não é só para o cliente, né? A arquitetura da academia é um ponto de venda ali também, né? O ponto de venda arquitetado, pensado no cliente, é como ele irá reagir também aos estímulos causados para os vendedores ali. Eles vão passar uma média de 8 horas. Um instrutor ou uma recepcionista passa dentro da academia, tá? sim, Então é necessário essa arquitetura que promova o bem-estar. E assim ele vai sim. ter um melhor desempenho. Eu falo isso para as pessoas, que a gente pensa muito no cliente final. Só que daí chega lá, a Não, é, recepcionista, a recepcionista mal-humorada e tal, o cara teve uma puta primeira impressão, legal, maravilhoso, é isso que eu queria. Chega na atendente, como é que faz naquelas preto e branco da vida? Ah, a senhora vai ali no computador ali, ó, pode escolher o plano, clica, passa o cartão. O cara não quer isso. deixa eu te falar, tem um nominho chique que o povo arrumou agora, que é o tal do marketing inbound, tá, gente? Marketing Inbound. inbound, marketing inbound é o seguinte, trata bem seu colaborador, entendeu? Mostra para ele quem você é, nada mais é do que isso, tá? Trata bem seu colaborador, seja educado com ele. Impossível você vender pessoas para pessoas se você não trata bem seu colaborador. Ele não vai saber como é tratar bem se ele não é bem tratado. O ambiente dele tem que ser, ele tem que ter um ambiente de descanso, ele tem que ter um ambiente minimamente digno para ele comer. Os profissionais de educação física são pessoas assim que eu, cara, sério, eu apaixonei pelo mercado porque eu apaixonei por eles. Porque os caras são muito lutadores, assim. Então os caras ficam tipo o dia inteiro dando aula, corre para lá, corre para cá com uma mochilinha assim, tem que comer ali às vezes debaixo de escada, que eu já vi várias vezes. Então assim, não precisa ser uma copa enorme, mas faz ela Faz uma bonita, faz ela copa. agradável, entendeu? Faz um lugarzinho para ele guardar a comida dele na geladeira, sabe essas coisas? Ele não vai saber retribuir e fazer um bom atendimento se ele não for bem tratado. Então começa por aí. E aí, a outra coisa que eu acho assim incrível, que eu acho que as pessoas estão começando a aprender a gente, quando eu falo da arquitetura, que vende logo no começo, tem uma coisa muito importante. Eu cheguei na sua academia, você vai me atender, tá? Você é o consultor. Oi, tudo bem, Júnior? Como é que você tá? Tal, eu queria. Qual o seu nome? Ah, Júnior, tal. Acabei de te conhecer. Aí eu vou lá e falo assim: olha, eu queria treinar aqui. Aí a gente vai começar a bater um papo. Eu não te conheço. Eu não sei quem é sua mãe. Eu não sei quem é seu pai, tá? Eu não sei se você mente, se você fala a verdade. Eu não tenho ideia de quem você é. Acabei de te conhecer.
tá? Aí você começa com um papinho, vamos supor que você seja um excelente vendedor, que você vende areia no deserto, tá? Aí você começa com um papo de fazer 1000 promessas, de explicar, vamos supor que você não vai prometer nada, sei lá, você envolve o cliente, você identifica o tipo dele, sabe o que acontece? No fundo, o cliente não tem nada de concreto a não ser o que ele está vendo, tá? O consultor está falando aqui, blá, 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 ele está ouvindo, mas isso aqui ainda é promessa. Ele não sabe se o serviço é bom, tá? Daquele jeito. Ele não sabe se ele vai ter aquele resultado. Ele não sabe nada. A única coisa que ele tem de concreto é o quê? A arquitetura. O ambiente, o que ele está vendo. Então, por exemplo, aqui é um ambiente super familiar, a gente trata a família super bem, aí o cara me vê assim, tipo assim, vamos lá, um grafite de um macaco segurando uma barra com 300 mil peso, e lá ele fala que cuida do seu joelho, que tem liberação mio, não sei o que lá das quantas, miofacial, a gente preocupa com você, a gente quer você gordinha aqui. Aí você olha e fala assim, acho que não quer não. Quer Então, não? quer não, porque eu vi ali uma mulher Isso é incongruência. e é inconsciente, tá, gente? Eu tô falando isso porque não é manipulação, não. Porque muita gente acha, assim, que no estudo da neurociência a gente manipula. Não é manipulação. PNL não é manipulação. Eu Não. tenho formação em Eneagrama, por exemplo, não formação para aplicar o Eneagrama. Mas eu fiz o Eneagrama do processo do começo ao fim, de autoconhecimento. Para mim foi excelente. E eu aplico na minha equipe, eu aplico nos meus clientes diariamente e isso é maravilhoso. E eu acho que seria incrível se todo mundo pudesse atender, tivesse acesso a, por exemplo, um DISC que seja, que é bem limitado, mas já ajuda muito. Que tem hoje autoconhecimento que é muito mais profundo, mas não sei se vocês estão prontos para essa conversa. Então, assim, o que acontece? A gente consegue aplicar isso no ambiente para que a pessoa entenda, nós somos 50% visual. Tudo que a gente aprende, 50% é visual, os outros 50% é distribuído com os 5 sentidos. Tá? Perfeita colocação. Flávio, eu separei mais uma coisinha aqui, e pegando esse gancho que você deixou, a gente está quase estourando o tempo, falta 7 Já, minutinhos aí. misericórdia. Com 1 hora eles derrubam. Mas já pensou, Flávia, se eles deixassem a gente ficar 5 horas aqui? A gente não ia dormir mais, não. E parabéns, tá? Você está fazendo bastante live, você tem levado Obrigada. bastante conteúdo. E eu vou te contar, quando eu te conheci, que eu te vi, eu já te conheci, já conheci o seu trabalho, né? Quando eu vi você a primeira vez, eu gostei mais do seu marido. Você estava agitada, você estava cheio de correria. A gente se conheceu Ele é numa casado, feira. tá, Júnior? Ele Não é tem problema, casado. eu também sou bem casado. Você não é Também sou bem ciumento. casado. Né? E não sou ciumento. Não sou ciumento. Não, eu sou bastante ciumento. E eu lembro que a primeira impressão, eu falei assim... Que menina metida. Falei, palestrante. Você falou assim, a gente já conversa, já que eu vou dar palestra agora. Aí na minha cabeça, assim, só que assim, eu aprendi a ouvir as pessoas. E aí quando você voltou, eu me permiti, porque tem muito disso. Eu falo isso, para você ter uma ideia, na apresentação. A minha equipe chega muito lead aqui. Hoje mesmo tinha um lead que chegou lá e a gente sabe ou a gente tem a leitura mental de quem vai comprar ou não. Eu tenho muito dessa leitura mental. Você vai ficando meio velho de mercado, você vai criando umas leituras mentais. Então, quando chega o sangue novo, eu gosto muito. E tem uma pessoa nova na equipe e ela vai com fogo, com aquela energia. A gente perguntou para ela um dumbbell, perguntou 50 mil reais ou 200 mil reais, ela tá lá com aquela mesma energia. E eu confesso, às vezes eu pego um orçamento, eu passo para outra pessoa, falo, olha, vou deixar uma pessoa que vai dar atenção e o cuidado que você merece, porque eu não vou conseguir te dar essa atenção. Mas eu ensinei eles a se apresentarem não como consultores, não como vendedores, porque assim, quando eu chegava nos lugares, eu falava, o que você faz? Eu sou vendedor. Adivinha o que eu criava nas pessoas? Aquela imagem ruim, vendedor, fala mentiroso, vai me enganar, vai querer vender alguma coisa. Vai me enrolar, ficou isso. E aí eu fui desenvolvendo. Então hoje, quando eu me apresento, eu falo, eu sou especialista em auxiliar as pessoas, principalmente empresários do meio fitness, a conquistarem a sua academia, dos seus sonhos, sem gastar uma fortuna com isso. O cara pergunta muitas vezes para mim, o que você faz mesmo? Sabe o que eu falo, né? Sabe o que eu falo? Não sei.
que você fala? Eu sou vendedora que, por um acaso, formei em arquitetura. Aí a pessoa É, fala assim, mas é porque... Mas por quê? Deixa eu te explicar. É porque tem um contexto histórico, tá? Tem um contexto histórico com a questão da venda. Teve uma época, que foi uma época pós-crise, até rolou muito nos Estados Unidos. O que aconteceu? As pessoas que tinham pouca qualificação, às vezes nenhuma, ou não tinha formado em nada, ela precisava sim, sim. vender. Desde os mascates, tipo, precisava vender, tá? Ele precisava comercializar. Então, isso diminuiu a pessoa. Hoje, a venda, na verdade, é o seguinte: eu acho que a gente tem que falar que é vendedor sim, e a gente tem que mudar isso, essa visão da sociedade, e explicar que para hoje se vender, as pessoas precisam de alta qualificação, porque senão não vende. Você não vende, você não tem É, sucesso no que mas você faz, você entendeu? Mas aí o muitas, que que muitas acontece? pessoas fazem isso, não deu nada certo, desculpa, pode falar. Não deu nada certo, virou vendedor. Mas não vai dar certo É, como vendedor também não, tá? também não Deixa vai eu te ser. explicar. Porque depende do que é dar certo. É ganhar 5 mil por mês? 3 mil por mês? Depende. Deu certo. Pra mim, não deu certo. Porque pra mim, eu vou dar certo o dia que eu estiver faturando 1 milhão todo mês. Dei certo, hein? Agora, tipo, foi vender, tô ganhando 5 mil por mês, tô pagando minhas contas, tô pagando meus boletos, você deu certo? Peraí, deixa eu te falar. Todo mundo que é bom no que faz, o vendedor, por exemplo, se ele for muito bom, ele é o cara mais rico que tem no prédio dele. Você não tá entendendo? O cara é vendedor, ele é empreendedor, ele vende até a mãe e pede. Flávia? Pessoal, a Flávia ficou muda. Tá ouvindo a Flávia, Josi? Então, assim, eu sou muito dela, mas é que Voltando. eu sou de quebrar paradigma, tá, Júnior? Então, assim, É isso mesmo. por exemplo, não é à toa que eu tenho um piqui aqui atrás, entendeu? Então, por que que Você eu tenho ficou esse... fora do ar aí um pouquinho, você tá sabendo, Eu né? fiquei, não, eu parei porque eu tive que ir pro 4G. Então, assim, eu gosto disso, de quebrar paradigmas, e eu gosto muito de quebrar preconceitos. Eu detesto qualquer tipo de preconceito. Então, por exemplo, eu faço exercício, não é que eu não sou preconceituosa, não, todos somos, tá? Mas não ser preconceituoso é um exercício diário, por causa desses 60 segundos, filha da mãe. Por quê? Porque a Isso. gente vai lá e pá, na hora. E aí se permitam, então, a conhecer as pessoas melhores. E hoje o vendedor, ele precisa ser muito bem preparado para ser bem sucedido, tá? Porque, por exemplo, se eu tivesse que começar a vender pamonha hoje, eu seria a melhor vendedora de pamonha que existe na cidade depois do Brasil. Como? Sei Legal, lá, eu Flávio. montar um holding de pamonha. Vendedor? Sim, somos vendedores, porém bons, né? Legal. E é isso, a gente criou essa forma de se apresentar para quebrar essa sacada, né, desse preconceito que a pessoa tinha, e muitas vezes a pessoa já na hora, ela, sou vendedor, ela lacrava. Então, pera, ela já vinha com 4 armas. E eu, cansado de ver Sim. isso, eu comecei a me apresentar diferente. Aí quando a pessoa falava, o que você faz? Eu falava, eu sou vendedor. Ah, você é vendedor? É, mas eu sou diferente, eu sou especializado, eu não estou aqui. Aí eu já ia quebrando. Bom, a gente É, se conhece, Flávia, a gente se fala e foi muito legal. Então, assim, Flávia, vamos fazer um resumão rápido aqui. Eu marquei vamos lá. essas perguntas, eu tinha feito essas perguntas antes, eu não abri aqui para perguntas hoje, tá, pessoal? Mas depois, quem tiver dúvida, é só mandar lá, segue o Ah, eu Instagram da respondo na hora Flávia, também. tá? Flávia, então o resumo é esse. Quer vender em 60 Ótimo. segundos, cause uma primeira boa impressão, correto? Sim. E deixa agora eu vou fazer meu pitch agora. Aquela, né? Louca. Mas o que que eu penso, eu tô aprendendo essas palavras. O que que acontece? Eu queria fazer um convite para vocês não só irem lá no Instagram, no FR Arquitetura Fitness, @FR Arquitetura Fitness, mas eu tenho 2 grupos que são gratuitos. Um chama FR3R, que é conteúdo gratuito semanal, tá? Então a gente tem um conteúdo 3 vezes por semana que a gente fala sobre materiais acessíveis, baratos, mesmo que a gente consegue transformar em alguma coisa sofisticada, dependendo do ambiente, como a gente faz essa combinação. Então eu ensino a fazer, eu faço junto com vocês, gravo o vídeo, mostro o que presta, o que não presta também. E é um grupo que a gente está com pouquíssimas vagas, acho que está faltando umas 20 vagas, completou, acabou, não vou nem abrir outro. E eu tenho outro que é o Clube dos Piscineiros, esse é mais fechado, porque você não pode entrar através de link, só participando do encontro dos piscineiros, que também são 100 pessoas, via Zoom, fechado, que está acontecendo de 15 em 15 dias, já tem
alguns meses, tá? E esse grupo é um grupo de altíssimo nível, questão da conversa do segmento da água, tá? Que é uma coisa que ninguém nunca deu muita atenção, tá? Não existe ninguém especialista em água. Não existe consultoria especialista em água, não existe venda especialista em água. E a realidade deles é completamente diferente. Quem tem piscina sabe do que eu tô falando. Então, assim, como eu já nadei, inclusive competi, né? Fui atleta de natação, amo piscina, amo água, meus filhos nadam desde criança. Quando eu fui olhar, eu falei, gente, ninguém tá olhando para a água. E a água tem um valor agregado altíssimo. Então, a gente está criando ali um excelente papo e troca. Então, são dois grupos que acho que vale a pena. A gente não tem aquele tanto de anúncio de coisa, de não sei o que, né? Não tem nada. O FR3R, acho que você tá no grupo. E o Clube dos Piscineiros, ele é um clube, ele é exclusivo para gestor que tem piscina ou que queira construir uma piscina. Ponto. Legal. Eu tô lá nesse grupo aprendendo um monte de coisa com você. Tá? A gente sempre procura Já indiquei um monte de gente e eu vou deixar meu pitch aqui também, então. Vai lá, faz seu pitch. Pra gente encerrar. Pessoal, mais uma vez, obrigado. Essa série de lives vai continuar toda terça-feira. Hoje a Flávia tinha um compromisso, a gente mudou para as 20 e 29. Tá? Isso aí, para quem não sabe por que 29, é para gravar mesmo. Tá? Os horários quebrados gravam mais. E a semana que vem, na terça-feira, às 19h29, eu vou estar com o Vini Dias, tá? Falando de experiência do cliente. O Vini Dias, você conhece o Vini, não conhece, Flávio? Não. Conhece, depois eu te apresento. Bacaníssimo. Expert no assunto. E a gente vai estar falando sobre experiência do cliente, tá? Legal. Semana passada a gente teve com o Dr. Paulo Musi. O Paulo Musi vai montar um curso para nós e vai dar isso gratuitamente aqui. A gente vai repassar para vocês. Como fazer avaliação física na academia. 5 maneiras. Ele dá esse curso na extensão. Ele dá esse curso na extensão de pós-graduação da faculdade. Ele vai fazer uma aula de 2 horas para dar pra gente aqui. E comecem a seguir lá, CJR Soluções. É aqui que eu vou divulgar o material do AMA, assessoria de marketing para academias, material gratuito, tá? Eu não estou aqui para vender produto nenhum para vocês, não por enquanto. A gente até tem um produto que a gente já testou no mercado, a primeira experiência foi a Unifit. A gente está tentando formular isso de uma maneira que consigamos fazer com que vocês aprendam a fazer o marketing correto, não uma fórmula pronta. Eu quero uma coisa muito diferente. Eu quero assim, persona é isso. Como a gente vai descobrir a persona? Então, vou te dar lá 30, 40 características que você vai procurar do seu cliente. Você vai escolher no seu cliente. Ninguém conhece melhor o seu cliente do que o próprio proprietário da academia, o próprio gestor da academia. Então, a gente está passando um processo... Não ficou no meu gosto ainda, então só quando passar no meu crivo, sim, isso aqui eu compraria, aí a gente pode pensar em vender. Ô, Júnior, mas até lá... Oi. Melhor feito do que perfeito. Bota esse trem para rodar logo, pra gente ver como é que é. E começa a dar resultado. Que a gente está precisando. Já tá rodando, já tá com 20 academias e experiências, e a gente vai fazer agora o fechamento, agora dia 2 de novembro, a gente faz o fechamento, faz o balanço. A ideia é que dia 10 eu vou soltar 4 módulos dele já, tá? 4 módulos a gente solta agora. Ele tá completo com 11, mas a gente vai soltar 4 módulos pro mercado, tá bom? E quem quiser montar uma academia do zero, pode procurar. Procura a Flávia. Flávia começa com a arquitetura. A gente tem aqui também. Mas eu falo assim, a pessoa não tem ideia para onde ela vai. Você consegue direcionar. Sim, se a pessoa hoje falar assim, eu sou investidor, ou eu sou um personal, eu estou prontinho aqui para atender eles, tá? Ótimo. E a gente tem as parcerias com a Flávia, com a R3R, com a Action Gym, com os fornecedores. Eu vou contar uma novidade aqui, isso aqui é quente. A Action Gym vai trazer maquinário para academia. Já está chegando o primeiro lote. Olha só, mentira. Tá, então, verdade. Tá, meus concorrentes aí vão ficar bravos. Mas a gente vai trazer maquinário, pensando. E com custo-benefício e máquina boa. Nada dessas máquinas que vêm da China com aquele custo lá em cima, preço elevado e chega aqui no Brasil super cara não, tá? É um produto que a gente vai fabricar em parceria com a China. Então o produto vai ficar muito legal. Para janeiro já está chegando aí para vocês. A Flávia caiu de novo. Vou agradecer mais uma vez vocês aqui. Segue lá a CJR Soluções. Tá aqui, quem está aqui na live, só seguir. Flávia, vamos ver se ela volta para a gente dar boa noite para ela. Voltou para a gente dar boa noite.
Muito Bora. obrigado. Muito gostoso esse Obrigada, João. bate-papo. Muito Desculpa qualquer obrigado coisa, mesmo. viu? Eu falo muito, desculpa. Você não fala, mas você fala com propriedade. Quando a pessoa fala Desculpa. com propriedade, eu fico feliz, tá? Obrigado Obrigada. pelas dicas, pelos toques que você Imagina. vem dando. A gente se vem conversando há algum tempo, Flávia, e Sim. uma coisa que a gente falou, né? Os afins. A gente voltou a se ver esse ano por causa de um cliente, e você estava em Goiás, eu em São Paulo, e a gente com a mesma ideia, né? Eu acredito muito nisso, isso é Foi. fato científico, nós sabemos disso. É. Quem não sabe, procure saber, tá? Que os afins se atraem, não tem nada desse que os opostos se atraem, não. Né? Os afins, Vibração. as vibrações. Os afins vão se atrair. E é muito legal bater esse papo com você. Manda um abração aí pro seu esposo. Eu sempre Pode confundo o deixar. nome dele, então não preciso falar, é Rodrigo. Rodrigo, né? Ah, então não Rodrigo. errei, não. Eu sempre Pode confundo. deixar. Eu falo Ricardo, daí ele pergunta, quem que é esse Ricardo? Já pensou? Rodrigo, ó, eu agradeço muito o convite, eu te desejo muito boa sorte. Eu sei que você tem um coração enorme, que você realmente quer prestar um excelente serviço, assim, tipo, mesmo, que é aquela pessoa que tem preocupação com o cliente do começo até o final, né? Eu vi esse cuidado todo lá com o Gilberto, até aquela pessoa, você falou assim pra mim, falou, Gilberto é grilado, eu liguei lá, correndo, falei, que história é essa, filho? Vamos conversar aqui, tá grilado com o quê? E aí, assim, eu sou muito transparente com os clientes e, assim, você é muito generoso também, foi muito generoso comigo, assim, em vários momentos. Eu não esqueço de quem é muito generoso comigo. Então, assim, você me indicou um cliente, eu sou muito grata. O Gilberto é um cliente massa do coração, que vai ser também, assim, uma academia linda que a gente está fazendo. Eu espero que você fique satisfeito, que vai ficar legal, assim, que fique bonito também. Tenho Mas, plena assim, certeza que vai. te agradecer muito mesmo, assim, de todo o coração, pelo convite. E o que você puder precisar contar comigo, eu tô aí, você sabe. Tamo aí, tamo Sim, junto. sim. A gente Tá? E tá boa pegando as sorte. parcerias aí, depois eu vou pegar um módulo lá pra gente dar de bônus lá, conceito de Bora, academia, tô pra junto, fazer com tô você, tá junto. bom? É A só gente vai você, oferecer bota o bastante título coisa. aí que eu faço. Bota o título aí que eu faço. Ótimo, vou fazer para Tá você, tá? bom? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. E nessa quinta a gente vai ter um bate-papo com o Henderson, tá? O Henderson é personal, é educador, tá no mercado há mais de 20 anos e ele tá vindo somar nessa equipe do AMA. Então a gente vai Show. trazer agora toda a experiência dele. Então a gente vai apresentar, vai ser uma live mais ou menos de apresentação, vai ser uma videoaula de em que direção o seu marketing está. Então assim, qual a direção do marketing agora? Você está na direção correta? Tá? Porque Nossa, isso é muito tem muita importante. gente que tá fazendo marketing, mas não está tendo resultado. E depois vai falar assim, marketing não funciona. Funciona, se fizer corretamente. Ai, Então, Júnior, deixa mais eu te uma... falar. Ajuda a gente. Eu já tô Vou fa- achando isso. Você já está achando isso, né? Gente, vou ter que encerrar aqui, que a Flávia vai e volta e a gente já estourou 1 hora. Não sei nem se a gente está no ar ainda. Ai, nossa, até agora, ó, não Flávia, vamos derrubou a gente, encerrar, que não. senão a gente vai ficar despedindo aqui e não vai sair. Ó, o Henderson entrou aí, ó. Então, Henderson, obrigado. Quinta-feira, às 19h29 com o Henderson. E a gente volta na terça com o Vini Dias. Flávia, Ok. beijão. Fica com Beijo, fica com Deus. Deus, Aquele gente. Fica com abraço. Deus. Tchau, tchau, Beijo, tchau, pessoal. tchau. Obrigada.